Olá, mães! Meu nome é Ilana, né? E eu estou aqui para falar sobre rigidez, mas não do meu filho, talvez a minha, né? Sou Ilana, como vocês sabem, tenho 3 crianças, sou mãe de 3 crianças, né? 2 já com a condição, com a neurodivergência, né, de altas habilidades identificadas. E estou aqui gestante do meu 4º filho. Mergulhei nesse mundo de cabeça de altas habilidades depois que eu descobri o meu filho mais velho. Enfim, e ontem aconteceu uma situação que eu fiquei muito pensativa e resolvi aqui compartilhar com vocês. Ontem eu estava tomando banho e meu filho queria escovar os dentes e a escova dele estava no meu banheiro. Peguei a escova para ele, a escova dele, e ele não queria a escova dele, ele queria a escova do pai. E eu fui rígida com ele ao ponto de falar: não, meu filho, essa é a sua escova. Mas na verdade não era a escova do pai, era a escova que o pai comprou que ele abriu para ele escovar. E ele ficou tentando argumentar de várias formas que queria escovar o dente com a escova verde e a pasta de dente do pai. E eu rígida, não deixando. Eu vi o olhar do meu filho se fechar, o brilho sumir. Eu vi os olhinhos deles começarem a ficarem bem avermelhados, cheios de água. Meu filho não chorou, mas ele estava extremamente chateado por eu não ceder. E aí, quando eu vi o olhinho dele daquele jeito, querendo chorar por algo tão simples, eu pensei: por que essa rigidez minha é tão grande? Por que frustrar meu filho sempre em tudo? Por que não ceder? Né? Eu cedo em muitas coisas, mas algumas não, né? Eu pondero que precisa ceder ou não. Só que ontem eu não estava ponderando, eu estava sendo rígida com o meu filho, assim como ele às vezes é comigo. E eu parei e pensei: por que ser dessa forma? Fui decidir. Fui: meu filho, você quer essa aqui? Entreguei a pasta que ele queria, vermelhinho, que tem a branca e a vermelha, ele queria vermelhinho. Entreguei para ele a pasta. E eu fiquei pensativa, gente, às vezes a gente frustra tanto os nossos filhos sem ter a necessidade. Ontem foi uma dessas. Às vezes eu ponho dificuldade, ou até eu mesmo desregulo meu filho sem ter a necessidade, que ontem eu quase desregulei. Fiquei feliz por não ter desregulado, mas fiquei extremamente triste comigo pela minha rigidez, porque eu não preciso ser rígida a esse ponto com o meu filho. Meu filho é uma criança linda, ainda mais ontem, que ele superou todas as expectativas que eu tinha em relação a ele. Ontem foi um dia longo, cansativo. Ontem eu aproveitei o final de semana, comprei as verduras, frutas, lavei tudo, deixei tudo guardadinho dentro da geladeira, cozinhei, as verduras e congelei já para deixar mais facilitado para a semana, fiz janta, arrumei almoço, enfim, lavei vasilha. Foi um dia bem corrido, eu aproveitei ao máximo. Fiz as compras do supermercado, tava faltando leite, pão, queijo, iogurte, enfim. Meu filho me ajudou em tudo. Ele guardou todas as verduras para mim, me ajudou descascando as verduras para eu poder cozinhar e guardar. Ele guardou todas as compras no lugar certinho e mesmo assim ainda estava sendo rígida com ele com algo que não precisava. Se fosse algo mais sério, né? Se fosse algo assim, tá machucando a irmã, como às vezes acontece, né? Ou ele queria brincar com alguma coisa que ele poderia se machucar, não, era algo simples. E eu estava sendo muito rígida com meu filho. No fundo, ontem eu fiquei muito chateada, mas comigo por não saber ponderar. E às vezes a gente esquece dessa ponderação, né, no dia a dia, pela correria, pelo cansaço. Mas eu fiquei feliz por reconhecer antes de desregular meu filho. Reconheci o meu erro, não falei para ele, não pedi desculpa, só entreguei. Entreguei e ele ficou tão feliz, tão alegre com isso, por eu ter entregado a escova que ele queria. E na hora de dormir, eu fui e agradeci ele, né, pelo dia, pela ajuda que ele teve, que ele me deu.
pelas coisas que ele colaborou dentro de casa. Falei, olha, meu filho, mamãe tá muito feliz que você colaborou muito hoje com a mamãe. Falei com ele, falei com a Ana ali, só a menininha, a pequenininha que tem 1 ano e 5 meses que fez bagunça horrores, mas enfim, é da idade. Falei, ó, você guardou todos os seus brinquedos, arrumou a sua cama, você retirou seu prato no almoço, na janta, porque eles sempre tiram e guardam na pia. Ele me ajudou fazendo o ovo do café da manhã, que ele ama, guardou as compras. Então, assim, foi uma criança fantástica, porque ele fez o que ele quis. Eu não pedi para ele fazer o ovo, eu não pedi para ele guardar as compras, ele queria ajudar, e eu cedi, deixei. E deixei ele guardar do jeito dele, e ele guardou da forma correta. E aí na hora que isso aconteceu da escova de dente, eu fiquei bem pensativa em relação a isso. Pra que essa rigidez minha? Pra que dificultar algo que tá tão simples? Às vezes a gente esquece, né? Eu mesmo ontem esqueci. Fiquei muito triste comigo. Mas enfim, vim aqui trazer esse relato porque eu acho importante. Porque eu acho que da mesma forma que acontece comigo, pode acontecer com qualquer uma outra mãe. Nós somos falhos. Mas nós somos falhos, mas que nós sejamos sensatos ao ponto de reconhecer as nossas falhas e ajudar os nossos filhos, porque todos nós somos falhos, não tem como falar, não tem ninguém perfeito, mas que nós sejamos, que Deus, né, nos conceda essa sensatez para ajudarmos os nossos filhos e que possamos, né, corrigir os nossos erros da melhor forma possível. Cada criança é única, cada criança é de um jeito, cada criança a gente corrige, educa de uma forma, né? Lá em casa, os 3, cada um é de uma forma. Eu não posso fazer da mesma forma que eu faço com o Joviano Filho, eu faço com a Anneli e com a Aurora. São crianças totalmente diferentes. Então, eu acho que a gente tem que saber ponderar, tem que saber analisar, reconhecer seu filho e dar, né, para eles a chance de fazer aquilo que eles querem, igual meu filho quis me ajudar ontem em casa guardando as coisas, deixei. Ele gosta muito de ajudar, então eu sempre faço de tudo para poder incentivar, né? Mas talvez eu incentivei ele num ponto e estava desmotivando ele em outro, porque ele ficou muito chateado quando eu não entreguei escova de dente. Mas é isso aí. Se você acha que uma outra mãe precisa escutar esse relato, envie esse vídeo para ela.